Amém. Curva sua cabeça, vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Abre seu coração para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que você espera do Senhor. Amém. Deus, nós estamos aqui, Pai, para falar da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ser alinhados, Deus, diante daquilo que o Senhor quer de nós. Nós te convidamos, ó Pai, para que o Senhor, Deus, esteja presente, que o Espírito Santo faça fluir no nosso coração, Deus, a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, esteja nesse momento, Pai, nos direcionando, que o nosso coração, Deus, possa ser uma terra fértil, que nós possamos, ó Pai, praticar aquilo que nós temos aprendido, Pai. Deus, me usa como um canal de bênção, que aqui, Deus, seja feita a sua vontade, não a minha. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar, abra sua Bíblia no livro de Marcos. É um culto crescendo em fé, né? E desde ontem eu ficava me perguntando, Senhor, né? São tantas as palavras de fé que a gente escuta da sua palavra, são tantas coisas para que alimentem a nossa fé. E eu me enrolava para um lado e olhava para outra palavra. E algo que eu queria muito no meu coração é falar sobre o que nós vivemos em janeiro, sobre a nossa semeadura, né? Porque quantas são as vezes que nós semeamos nos outros anos e aquilo é simplesmente um ato da agenda da igreja. Então, tem campanha da semeadura, e nós nos prontificamos a vir para a igreja em janeiro. Então eu falei, Deus, esse ano não pode ser dessa forma, né? Em casa eu tenho alguns críticos, né? Quando a Kathleen sabe que eu vou falar, que eu vou trazer a palavra, ela fala assim, mãe, não vai falar de coisa que todo mundo fala. E, né? Para a Kathleen eu vou falar para ela assim, nós vamos falar sobre semeadura, né? Em fevereiro. Amados, por que eu quero reler, né, sobre o semeador? Né? Nós semeamos em janeiro, fomos desafiados a semear. Então, por que essa palavra? Porque nós não podemos esquecer o mês de janeiro. Para que as nossas sementes venham nascer, nós precisamos lembrar o que nos motivava a cada culto, né? Então, abre a sua Bíblia, Marcos 4, vamos ler do versículo 3 em diante. Amém? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós saímos e semeamos, né? E uma pergunta que ficou e agora, né? O que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós semeamos? Nós viemos para cá e escutamos, né, pregação que nos impactou. Quantas foram as sementes que, diante da ministração, nossas sementes foram mudadas, né? O que você semeou? Você anotou a sua semente? Você sabe por que você semeou? Eu anoto a minha semente assim, eu anoto a minha semente, eu anoto pequenos trechos da ministração, porque eu preciso lembrar, principalmente quando a semente foi mudada, por que eu mudei? Né? O que queimou no meu coração que fez eu mudar a minha semente? Qual foi a palavra que aquela pessoa falou? O que me motivou a mudar? Em 1 Coríntios 15, no versículo 58, fala assim: portanto, queridos irmãos, continue forte, firmes, continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem
que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Eu pensei nesse versículo porque as nossas sementes, muitas delas que não nasceram, foi porque necessitou de esforço, né? Enquanto eu anotava, eu pensei assim, quantas são as coisas que nós semeamos? Senhor, vi uma palavra sobre a pessoa cresceu ministerialmente, ou o seu negócio fluiu por conta da organização. Aí a gente vem, Senhor, eu quero ser organizada, eu quero ter foco, né? Aí a pessoa viu frutos de sementes lançadas no reino. Deus, me ensina a semear no teu reino. Eu quero, Deus, ser o mantenedor da sua casa. Para você ser o mantenedor da casa do Senhor, você precisa ter provisão. Para ter provisão, você precisa ir para a labuta. Você precisa sair da zona de conforto, né? Para que nós venhamos ser um mantenedor da casa do Senhor, que nós venhamos, né? Quantas são as vezes que nós oramos para semear tantos valores, né? Assim, eu quero ser um dizimista de tal valor. Mas para ser um dizimista desse tal valor, eu preciso ser um trabalhador que produza à altura. Não tem como eu ser um dizimista X se a minha produção é mínima, né? Então, e aí eu fiquei pensando, Deus, as nossas sementes, ela pode simplesmente, tanto ministerial, como coisas pessoais que nós semeamos, que buscamos, ela pode simplesmente ter caído. Nós podemos ter lançado a nossa semente na terra, no coração de Deus, mas a nossa postura faz com que essas sementes fiquem entre espinhos, que essa semente fique no solo rochoso, que essas sementes fiquem ali, sabe, na beira do caminho. Porque o que define se a minha semente foi plantada na terra boa é a minha postura, é a minha atitude diante do ano que está por vir. E se você sabe o que você semeou, você sabe o que te motivou a semear, né? Qual é a minha responsabilidade diante da minha semente? Aquilo que é espiritual está nas mãos de Deus. E tudo, a Bíblia fala que tudo aquilo que eu estou pedindo já está nas regiões celestiais para Deus me entregar. Eu só preciso me alinhar na vontade de Deus, ficar ali na posição de receber aquilo. Então, o que é espiritual está nas mãos do Senhor, mas depende que eu me coloque na posição de receber. Se eu não me colocar, logo essa semente vai chegar no final do ano, eu não vou ter colhido. Eu semeei para uma vida organizada, né? O que mais frustra a questão de rotina, organização, essas coisas, porque são atos repetitivos, né? Eu preciso levantar hoje e eu colocar, Deus, eu quero fazer meu devocional tal horário, eu quero mandar as meninas para a escola tal horário, eu preciso fazer isso, o meu dia vai ter que ser assim. Só que para isso ser uma rotina na minha vida é um ato repetitivo. Não é um milagre, tipo, e tudo sai. Não. Eu preciso todos os dias fazer a mesma coisa. Todos os dias eu levanto e eu lembro que eu semeei para ter uma vida organizada, para as coisas saírem no horário. Então, para que chegue no final do ano, eu chegue e dê meu testemunho. Olha, a minha vida era assim, assim, e as coisas eram tudo fora de ordem. Mas eu consegui, a minha semente nasceu. Eu preciso superar o desânimo, porque ninguém gosta de ficar repetindo as coisas todas, principalmente quem é muito ansioso, né? Tem pessoas que são detalhistas. Essas pessoas, elas têm facilidade de ter uma vida organizada. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. E eu sou uma delas. Eu além de não ser detalhista, eu sou agitada, né? Eu sou muito agitada, eu sou meio desesperada, às vezes até. Então, manter um equilíbrio não é natural. Para muitas pessoas, é natural você manter tipo assim, não, eu quero uma coisa e vai no foco. Para mim, manter foco é mais difícil. Para mim, me manter equilibrada ali, sabe? Não, as coisas vão sair, eu olho para a situação, o cenário está totalmente ao contrário, mas vai sair. É mais difícil, né? E para algumas de nós, é desafiador algumas sementes nossas nascerem, porque requer repetitivas, né? Que nós fizemos atos repetitivos. O que depende de mim, eu preciso fazer. E o que depende de Deus, eu preciso me alinhar para que eu receba. Porque a Bíblia fala que já está feito, né? Aquilo que depende do Senhor já está nas minhas mãos. Amém? Eu preciso ter uma postura, eu preciso ter uma postura alinhada daquilo que eu semeei, né? No dia que o pastor ministrou sobre a semente, quando ele foi explicando, né, a resposta que Deus dava para os discípulos, eu fui colocando
tópico 1, tópico 2, tópico 3, aquilo foi me chamando a atenção, porque para cada uma, né, tinha explicação. E não é diferente com aquilo que nós semeamos, né? O solo rochoso, ali o solo à beira do caminho, é quando você quer facilidade, né? Você semeou a sua semente, e aí você, no momento que a pessoa conta ali o que ela colheu, parece fácil. Hoje, enquanto eu lia, eu lembrei de uma conversa, há uns 2 anos atrás ou mais, que eu estava tendo com a Vanice, acerca do testemunho da pastora Polly. Quem vê ela contar, não tem noção do que é você estar esses anos na presença do Senhor, e você ter uma parte da sua vida vivendo na casa dos outros. Aí ela conta assim, aí você fala, Deus, eu vou romper. Mas só Deus e ela sabe, as pessoas que estavam perto, quantas lágrimas, quantas decisões, quantas frustrações ela teve que superar para que isso acontecesse. E conosco não é diferente hoje. Hoje quem está começando a sua caminhada precisa ter um coração que você vai ter que tomar decisões todos os dias para que chegue depois de 10 anos, você conte um testemunho depois de 15 anos. Eu lembro de um dia que o pastor falou que ele tinha 7 anos na presença do Senhor e que ele queria, ele orava por mais 7. E ele falava bem assim, eu quero ver quando eu tiver 10 anos. E um dia desse, né, ele falou que ele tinha 10 anos, um tempo desse ele falou que ele tinha 10 anos na presença do Senhor. E eu olhei e falei assim, Deus, eu estou para fazer 7. Eu lembro lá atrás, quando ele falou que tinha 7. Falei, Deus, eu estou para fazer 7 anos te servindo, né? Então, são decisões que nós vamos precisar tomar. E quando uma pessoa conta um testemunho, não significa que foi fácil. Você não consegue entender a dor, os caminhos, sabe, que a pessoa teve que percorrer, as coisas que teve que renunciar. E é isso que faz com que a nossa semente, ela caia, né, à beira do caminho. Porque se não for fácil, eu não vou fazer. O fulano contou, foi tão rápido, né? Contou às vezes em 30 minutos, em 15 minutos. Tem testemunho que a pessoa conta em 15 minutos. E não é dessa forma. Para que as nossas sementes, elas nasçam, né, elas estejam ali numa terra boa, eu preciso entender que eu não vou me portar como se eu fosse passando na beira da estrada e jogando. Não. É necessário um solo preparado. É necessário renúncia ser feita. É necessária postura, alinhamento. É necessário, às vezes, existe coisas que para você alcançar, o Senhor está esperando eu e você nos colocarmos em oração de madrugada. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala que não é por obras, né, que eu não preciso trocar. Mas existe um lugar em Deus que só com muito esforço e muita abdicação daquilo que você é, sabe, você esquecer a sua carne, as suas mordomias, com muita renúncia você vai alcançar. Então, existe um lugar em Deus que para nós alcançarmos é necessário esforço. O solo rochoso é quando vem as dificuldades, né? A pessoa está procurando um emprego, semeou por um trabalho, mas bateu na porta, não é aqui. Não me contrataram. Aí bate no outro lugar, você não é qualificado o suficiente, né? É uma dificuldade que vem, a pessoa ora e fala, Deus, eu semeei, olha a situação que está a minha casa, ou a situação que está as finanças, eu semeei, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer as coisas. E no reino de Deus, eu lembro de uma ministração que a Vanice trouxe na campanha, acho que foi a primeira vez que ela ministrou na campanha da semeadura, né, que ela trouxe sobre a multiplicação dos pães. E aquilo, o que chamou a atenção assim, de muita gente foi que Deus, ele é organizado. Jesus, ele teve uma organização para que as coisas acontecessem. E hoje nas nossas vidas não é diferente. Existe dificuldades que nós enfrentamos hoje que simplesmente é por falta de organização. Um tempo desse, eu peguei, depois que eu comecei a tirar o meu dinheiro por aplicativo, eu peguei o hábito de, ele caiu na conta, eu já oro e depois eu decido o que eu faço. E nesse mês, né, que aconteceu isso, eu enviei o dinheiro, paguei meu dízimo, aí faz uma coisa, faz outra, como mais a Vanice tinha que fazer e tal. Aí aconteceu uma situação que o meu gás acabou, eu tive que comprar. Não sou eu que compro o gás da minha casa, então... Só assim se meu esposo não tiver. E aconteceu, tipo assim, o dinheiro saiu para um canto, saiu para outro, e de repente o dinheiro acabou. Aí eu fiquei olhando, e a primeira coisa que eu questionei foi, Senhor, eu dizimei, eu ofertei. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, quer que eu organize a sua vida financeira, assim, tipo, numa mágica?
Você dizimou, você ofertou, mas você não tinha nem projeto para o seu dinheiro. Ficou lá na sua conta, vai para um canto, vai para outro. Para que era esse dinheiro? Né? Então, existem situações que nós vivemos simplesmente por não nos organizarmos, por não termos foco. Às vezes, você semeou uma habilitação, né? E no momento da semeadura, você não tem um centavo para pagar a sua habilitação. Pode acontecer um milagre? Pode. Deus, ele faz milagre. Mas pode ser que Deus quer te organizar. Assim, você vai ter uma vida organizada. E algumas coisas na sua vida vai vir através da organização, até mesmo para um treinamento. Então, eu preciso parar. E agora, Senhor, de quanto eu vou pagar essa habilitação? Vai ser parcelado? Como que eu vou fazer? Então, eu não posso mais mexer com o meu dinheiro desordenadamente. Eu preciso deixar o dinheiro. Eu tenho o dízimo, tenho as minhas obrigações. Aí tem a parcela. Eu vou parcelar de quantas vezes? É necessário uma organização. Eu e a Vanice, né, nós estamos orando por um empreendimento grande. Logo, Deus vai nos fazer ter grandes responsabilidades. Porque é que nem um dia o pastor falou, não dá para entregar uma nota de 100 na mão de uma criança. Então, como uma grande empresária que queremos ser, vamos ser treinados a lidar, a ter responsabilidades. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para aprendermos. Porque quanto mais tempo eu demorar a aprender, mais difícil vai ser de conquistar aquilo que eu quero. Amém? Quando a sua semente, você permite que ela caia no meio dos espinhos. Quantas são as vezes que nós escutamos que não é tudo que nós devemos contar para os outros, né? O espinho sufoca. Quantas são as vezes você chega todo empolgado para contar um projeto, aí a pessoa fala assim, vai dar não. Você não tem condições para isso. Eu vou pagar minha habilitação. Você nem tem trabalho. Eu semeei um carro. Você nem tem habilitação, por que você semeou um carro? Aí vem aquela palavra que nos desanima, que faz com que nós olhemos assim, realmente, eu não tenho por que lutar por habilitação, eu não tenho por que me esforçar para ter um carro. Ou seja, nós vamos deixar que as circunstâncias sufoquem a nossa semente. Uma coisa que me chamou a atenção, foi falada algumas vezes, né, que a gente falava que isso aqui é uma terra fértil. Só que durante muito tempo não se foi falado. Porque você olha e você pensa assim, está coberto, não está chovendo, está tudo certo. E se falou muito que aqui era uma terra fértil, que aqui era um lugar de você semear, porque nós estávamos numa lona, né, e as circunstâncias nos faziam olhar para aquilo. E hoje continua sendo uma terra fértil. Né? Hoje é um lugar onde você tem uma quantia mais alta para semear, você pode semear, que a palavra de Deus fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se você não pode semear uma quantia alta, você pode semear uma quantia mínima, mas continua sendo uma terra fértil. Porque aquilo que nós vivemos no cotidiano faz com que nós sufocamos a nossa semente, nós deixamos de olhar pelos olhos da fé. Você olha, você está sentado, está fácil de limpar, né? Você não tem mais tanta dificuldade para chegar, a rua está asfaltada. Logo nós pensamos assim, está tudo normal, está tudo tranquilo, agora só é curtir, né? Só é aproveitar, usufruir daquilo que o Senhor fez. Aí o Senhor vem e nos estica nas orações do pastor Sansão. Deus, eu quero construir aí do lado, eu quero uma estrutura grande, eu quero isso, eu quero aquilo. E o Senhor olha para nós e fala bem assim, vocês precisam se alinhar, porque isso vai sair daqui. Porque se o Senhor precisar mandar um empresário lá de fora, Ele não tem por que levantar empresários aqui dentro. Né? Se o Senhor precisar enviar lá de fora uma pessoa que possa ofertar 50 mil reais na obra de Deus, Ele não precisa colocar nas nossas mãos 50 mil reais para essa oferta. Quem aqui quer ofertar 50, quer ter possibilidades, né, de ofertar 50 mil reais? Eu quero. Só que para isso, nós precisamos nos colocar como esse semeador. Um dia eu estava orando e eu falei bem assim, Senhor, quantas são as orações que é para o Senhor enviar mantenedores da sua obra? Quantas são as orações que é para expandir, que é para crescer? E as coisas parecem estar do mesmo jeito. O Espírito Santo falou comigo bem assim, porque vocês não veem da mesma forma. Vocês veem com os olhos naturais. Quando pensam em crescer, vocês olham e falam assim, mas eu não ganho para isso. Mas eu não tenho condições disso. Mas eu não tenho como manter. Eu não tenho como ajudar o pastor nesse projeto.
aí o pastor vem e fala bem assim, a obra é de Deus, quem vai te colocar nas condições de manter é o Senhor. E parece que essa frase, ela não faz com que nós mudamos o nosso pensamento, né? Nós podemos sim, sabe, nos colocar e olhar para isso aqui e orar e falar, Senhor, eu quero fazer parte do forro, eu quero fazer parte na hora de colocar a porta de blindex, eu quero fazer parte da construção daqui do lado. Que o Senhor ele vai colocar nas nossas mãos condições para que nós fazemos parte disso. E uma das coisas que chama a nossa atenção é que não é, sabe, um dinheiro que você vai olhar e vai falar bem assim, hoje eu posso ofertar para o forro porque eu não tenho nada para fazer com esse dinheiro. Não é dessa forma, sabe? Não é dessa forma. Às vezes, as pessoas que mais têm semeado na obra de Deus, você pode procurar algumas pessoas, você procura o pastor e fala assim, pastor, me fala um pouco da vida aí de pessoas que semeiam na sua obra. São pessoas que abrem mão de alguma coisa. Não é, quando a pessoa oferta, semeia, ela não tem um dinheiro sobrando na conta, ela não tem um dinheiro sobrando na carteira, ela olha e ela é como o pastor Sansão fala, né? Ela é visionária. Ela olha e fala bem assim, cara, é um lugar bom para semear. Né? Mas existe circunstância que a nossa que nem tudo é o diabo. Tem coisa que é a nossa carnalidade mesmo. Assim, mas eu precisava tanto disso. Aí já fica aquela briga, eu semeio ou eu preciso, eu semeio ou eu preciso. Eu lembro que um dia eu estava lavando louça e eu orando por uma coisa que eu queria muito, né? Aí eu falava assim, Deus, mas eu preciso tanto disso. Eu lembrei da Manu. Aí o Senhor falou comigo, você não precisa, você quer. É diferente. Entre aquilo que você precisa e aquilo que você quer tem diferença. Porque o que eu preciso, a Bíblia fala que o Senhor vai me dar. Tudo aquilo que eu preciso, o Senhor vai suprir. Mas o Senhor, Ele não tem responsabilidade com aquilo que eu quero. Porque quase sempre o que eu quero é para o meu ego. É para me aparecer. Então o Senhor, Ele supre a minha necessidade de um transporte, mas eu preciso de algo mais porque eu quero me aparecer. O Senhor, Ele supre a minha necessidade de uma casa, mas eu preciso de algo mais porque eu quero me aparecer. Então, o que eu preciso não é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim que Ele vai suprir. Ele vai suprir. Existem pessoas hoje que elas são supridas pelo Senhor com viagens para fora. Porque às vezes a gente olha assim no suprir, né, e pensa, meu Deus, para me viver debaixo da vontade de Deus, eu vou ter que ser mendigo, ser suprido todos os dias. Suprir, amados, não é só uma cesta básica, não. Eu lembro de uma frase do Luciano Subirá, que ele fala bem assim que existe um lugar de viver que é para duas pessoas. Ou é para milionário ou é para missionário. E ele vivia, mas ele não era milionário. Ele é um missionário. Então não é ser suprido na cesta básica, não é ser suprido num chinelo que quebrou, não. É Deus que sabe a hora de nos mudar de fase. E hoje, como o culto Crescendo em Fé, que nós viemos entender que hoje o Senhor nos supre numa área e dependendo da nossa postura, amanhã o Senhor vai nos suprir em algo mais elevado. Existe um suprir de Deus onde você chega e você olha assim, sua casa não precisa de nada, mas o Senhor continua te suprindo. Sabe? É um desejo do seu coração de uma viagem. Eu lembro de um testemunho que o pastor falava bem assim, que ele queria ir em Israel, mas ele não queria o dinheiro, porque se desse o dinheiro para ele ia colocar na obra da igreja, então ele queria as passagens. E ele orou por isso durante 12 anos. Porque ele falava, Deus, o dinheiro vai vir para minha conta e eu vou usar na sua obra, eu vou usar na igreja, eu vou usar na manutenção. Então eu quero as passagens, eu quero ir para Israel, mas eu quero as passagens. E ele orou por 12 anos por essas passagens. E o dinheiro vinha na mão dele que dava para ele ir. Ele ia para fora ministrar. Mas ele falava, Deus, eu oro, eu quero as passagens. Quando o Senhor me der as passagens, eu sei que é o dia de eu ir lá. Então não é suprir nas pequenas coisas, Ele supre as pequenas coisas. Mas Ele nos eleva a lugares que nós nunca vamos experimentar na carnalidade, sabe? Com nossos olhos naturais. Ele nos leva a um lugar onde nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus, o viver como filha do rei, com os olhos carnais. Porque para viver num patamar maior amanhã, eu preciso me posicionar hoje com o que eu tenho. Amém? E para nossa semente cair numa boa terra, né? Porque existe aquilo que nós não podemos fazer. Eu falava, Deus, como que eu posso manter a chama acesa no meu coração? O que te deu tanta esperança durante os 31 dias de janeiro? Foi todos os dias você ouvir uma palavra.
Foi todos os dias, você ali, sabe, tá com a sua, você adora de uma forma diferenciada aqui na igreja. A palavra fala com você de uma forma diferente. E aí, o que eu entendo? Eu entendo que para que a nossa semente, nós não deixamos com que ela pegue um caminho e ela não nasça, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos estar em comunhão. Porque nós vamos continuar ouvindo circunstância, nós vamos continuar pendendo para o lado natural, mas é aqui, na casa do Senhor, na célula, sabe? O coração da pessoa que quer ser líder, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser avivada no Tadel. Não tem como você semear eu e você semearmos por uma liderança e nós não buscar algo que nos alimente para que isso nos motive a lutar por esse lugar. Então é necessário que para que as nossas sementes todas, tanto as naturais como as espirituais nasçam, é necessário nós estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, com o povo de Deus. É necessário nós estarmos em contato com aquilo que a igreja proporciona. Amém? E hoje, para as nossas vidas, que nós não venhamos, sabe, tratar as nossas sementes como uma agenda de janeiro. Tudo, eu estava olhando para as minhas sementes e eu olhei e falei assim, meu Deus, como que todas as minhas sementes, elas podem nascer até dezembro. Todas as minhas sementes, elas podem nascer até dezembro. As espirituais, as financeiras, todas, ministeriais, todas elas podem. Existem pessoas que foram consagradas agora no final do ano, né, que passaram de diácono para presbítero. O que é isso? Isso é um ano de perseverança dando fruto na obra de Deus. Né? Hoje eu brinquei que a Karine, que a filha do Robson, que elas eram as futuras obreiras daqui né? O que faz pessoas ser reconhecidas no reino de Deus? É o trabalho que ela presta. O Senhor olha e fala, você está fazendo. Né? Existe muitas das vezes no nosso coração uma necessidade de ficar no banco para não termos muito compromisso. Porque quando você sai para fazer algo, você vai ter pessoas que te motivam, mas você vai ter pessoas que te criticam. Ah, está fazendo para se aparecer. Ah, está querendo crescer rápido. Ah, não sei o quê. Mas é o Senhor quem te sustenta e quem dá o galardão. É o Senhor que te eleva. Quando você vê uma pessoa que está sendo consagrado, o pastor, ele é muito claro. Ele fala, nós só estamos reconhecendo diante da igreja aquilo que a pessoa já faz. Nós só estamos reconhecendo diante da igreja aquilo que as pessoas já estão fazendo. Então, você que tem no seu coração um desejo de crescer na obra de Deus, olhe para a necessidade e faça a diferença. Porque aquilo que você semeou, você pode colher até final do ano. Aquilo que você semeou no seu ministério, né? Existem jovens, líder da dança, jovem cuidando das crianças, ministério de mulheres. Existem tantas coisas ainda que precisam aqui. Eu estava olhando outro dia e a Vanessa falou bem assim, Fia, eu fico tão feliz em ver a igreja do jeito que está. Aí numa conversa com a Jarlene, você está olhando como que está, Fia? É o Ministério das Crianças, é o Ministério de Mulheres, é a jovem, né? É a liderança de jovem. Então, mas ainda tem muito lugar para ser ocupado. E se nós não nos alertarmos, nós vamos... esse lugar ele vai ficar vago por um tempo. O Senhor vai trazer alguém lá de fora com sede de crescimento, porque todo novo convertido ele tem muita sede, e o Senhor vai levantar essas pessoas. Porque nós não nos colocamos na brecha, né, como a pastora fala. Porque qualquer coisa que você pega para fazer, ela exige esforço. Aí a palavra de Deus fala bem assim que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é para mim ficar de cara para cima, não é para mim ficar ali, sabe, de qualquer jeito. Eu preciso me esforçar quando eu quero algo. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Que nós possamos nessa noite nos colocar diante do Senhor, olhar para as nossas sementes, olhar para os lugares que precisam ainda, né, ser semeado e pedir para que Deus nos dê um olhar espiritual para tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor, Ele nos dê um olhar espiritual para a obra, para a nossa casa. Que o Senhor nos sustente para que nós possamos não desistir das nossas sementes. Eu pensava hoje, né? É muito frustrante você semear
sobre organização e passar 6 meses, você continua na mesma peleja, né? Às vezes a gente acorda um horário, às vezes acorda outro, e você olha e você fala assim, meu Deus, eu semeei, mas existem algumas atitudes a ser tomada. Às vezes o jovem, ele quer alcançar algo a mais, mas precisa de uma postura. Às vezes nós como mulheres, nós olhamos para a obra e são tantos projetos, mas nós precisamos olhar e pensar assim, Senhor, eu preciso me alinhar. Outro dia eu ouvi uma mulher de Deus falar que para mim ensinar, eu preciso aprender. E quem é que aprende? Aquele que pratica. Então eu preciso praticar algumas coisas e aí eu falar daquilo. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como manter uma organização é complicado? E o Senhor falou assim comigo, não é complicado. A Bíblia fala de um Deus que criou as coisas numa ordem, né? Fez uma coisa de cada vez ali em Gênesis 1. E na nossa vida não é diferente. Só que o diabo, ele vem e faz com que nós ficamos com a mente tão alvoroçada que nós não olhamos que as coisas elas não são tão complicadas quanto parece. Existe uma ordem onde nós podemos orar e pedir do Senhor um alinhamento. A fé, amados, ela cresce na medida daquilo que nós exercitamos elas. Às vezes hoje parece tão pequeno para algumas pessoas que têm a vida organizada, ver uma pessoa orando por organização, mas para aquela pessoa é tão desafiador. É tão desafiador, sabe, você lutar contra algo que você tem o costume de viver tantos anos. E aí, para aquela pessoa que é organizada, ela olha e pensa bem assim, o desafio dela é desacelerar. E quem é desorganizado é manter uma aceleração para que as coisas andem, né? Em casa, nós somos, né, já em 3 mulheres e são personalidades totalmente diferentes. Eu sou muito agitada, a Kathleen é bem tranquila e a Camila é tudinho o pai dela. O mundo está caindo na cabeça e ela está assim. Quando estronda para cair, eu já fico tipo assim, balançou, eu já estou, meu Deus, vai cair tudo, e agora, o que eu faço? E a Kathleen olha, né? Eu fiquei olhando outro dia assim para a Kathleen conversando lá com a Camila. Eu falei, cara, tu parece mais filha da Vanice do que minha. Como que pode? Porque ela olha assim, aí ela dá uma olhada e de repente ela fala uma coisa que realmente encaixa. E a Camila, se cair na cabeça, ela só olha e pensa assim, cai do lado. E nós precisamos lidar com isso. Então, para que nós... né, e assim é no meio de nós. Existem pessoas que é tão desesperado, né? Eu quero para ontem, eu quero agora. E já existe aquela pessoa que fala assim, não, eu estou orando, eu estou esperando no Senhor. E existe aquele um que fala assim, tanto faz. E o Senhor, Ele lida com cada um de nós de uma forma única, né? O Senhor, Ele sabe que eu sou acelerada, Ele sabe que eu sou impaciente, né? E Ele vai fazendo com que eu preciso desacelerar. E aquele desacelerado, o Senhor faz com que ele precise acelerar, né? Então, ele precisa muitas das vezes ser colocado em circunstância para que ele levante e se assuste. Meu Deus, está pegando fogo no negócio aqui, se eu não sair... viver crescendo em fé é viver todos os dias se conhecendo, olhando para você no âmbito natural, no âmbito espiritual e falar bem assim, meu Deus, eu preciso mudar nisso, isso aqui eu preciso de atitude, isso aqui eu preciso de oração. Eu conversava outro dia com o Ney mais a Jarlene e na nossa conversa eu fui para casa pensando num assunto, que a maioria da falta de crescimento nas nossas vidas é que nós não gostamos de pedir ajuda, né? Eu ainda brinquei com o Ney bem assim. Eu falei, a gente quer muito que as pessoas venham pedir ajuda, mas a gente não quer pedir. E a gente não quer pedir porque a gente pensa bem assim, eu não preciso de ajuda, isso aqui eu consigo resolver sozinho. Só que a palavra de Deus fala que quando você procura alguém para dividir, né, você tem auxílio. Nem tudo das nossas vidas é necessário que seja só com o Senhor. Às vezes, um olhar de fora tem uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos vivendo, tanto no mundo espiritual, como na nossa vida corriqueira mesmo. Coisas do dia a dia. Nós somos tão bom conselheiro para a vida dos outros, mas para a nossa vida nós somos um desastre. Mas a gente tem um bom conselho para cada situação. Outro dia eu observava, né, e eu fiquei fazendo uma reflexão do meu ano. Né, e quantas são as coisas que se levantaram perto de mim, e eu tinha uma palavra, né, não, faz isso que dá certo. Olha, por aqui. Olha, por aí não vai, não. Mas quando vem para mim, parece que eu fico cega.
Parece que colocou um trem na minha cara, eu não consigo enxergar nada. E qualquer coisa que eu faça nesse momento, eu faço besteira. E aí, qual é o meu posicionamento? Se eu olhei e eu observo e falo, meu Deus, tá tudo doido aqui na minha frente, eu preciso parar e procurar ajuda. Eu preciso ouvir alguém que está vendo de fora. Porque provavelmente as minhas decisões elas não vão ser acertadas. Mas já existem pessoas que no meio da turbulência, ela consegue sair para fora da turbulência e olhar. E tomar decisões sábias. Né? Eu acho que isso é a mínima das pessoas. É bem pouca, né? Porque o mundo é um desastre hoje justamente por conta de pessoas que ficam desesperadas no meio da circunstância. Então, não permita que nada faça com que os seus sonhos, as suas sementes morram. Para chegar no final do ano, você olhar e pensar bem assim, meu Deus, as minhas sementes não nasceram. Uma das minhas maiores frustrações há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, é chegar na campanha da semeadura, e eu lembro que teve uma vez que o pastor me colocou para ministrar, acho que a segunda vez, e eu pensei bem assim, eu vou passar para outra pessoa. Porque aquilo que eu mais investi tempo não tinha nascido. E eu olhava e falava assim, Deus, o que eu vou falar? E aquilo durante 30 dias me corroía, que eu orava, eu chorava, eu falava, Deus, o que eu vou falar? Aí um dia eu conversando com a Jarlene, aí ela falou bem assim, filha, tem coisas que é no tempo de Deus. Talvez você gastou tanta energia nisso aí, e se você tivesse focado um pouco em cada coisa, você teria uma visão diferente hoje das suas sementes. Né? Por quê? Porque nós somos apressados. Aquilo que nós gastamos muita energia é aquilo que vai nos trazer uma certa tranquilidade na nossa vida. Porque existem situações que nos traz perturbação. Então, o que eu vou focar nisso, né? Assim, se bestar, você gasta as suas 30 sementes naquilo. Você gasta todas as suas sementes só naquilo. Porque aquilo te tira a paz. E o Senhor, Ele fala para que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Né? A palavra de Deus fala assim, olha, tudo que você pediu já está lá, para liberar para você. Ou seja, cansaços antigos das minhas sementes, das frustrações, hoje eu olhando e falando assim, meu Deus, como que pode? Coisas que você não colheu simplesmente porque não se alinhou. Porque você não tirou uma hora, deitou lá no chão e chorou e falou assim, Deus, o que eu faço? Às vezes nós nos apegamos à oração tão cheia de coisa, né? Mas é simplesmente, meu Deus, o que eu faço diante dessa circunstância? O que eu faço com essa semente? Essa semente é aquela uma que o Senhor vai, né, fazer que nem a da pastora Vânia, 10 anos para nascer? Essa semente vai ser uma semente que eu só vou colher depois que eu não estiver aqui? Porque nós precisamos ter sabedoria para olhar para as nossas sementes. Várias sementes nós vamos colher no decorrer do ano. E tem semente que talvez nós vamos colher depois. Mas ao nós nos colocarmos diante de Deus, com fé e esperança no nosso coração, nós vamos entender aquilo que nós precisamos investir tempo, aquilo que nós precisamos investir oração e aquilo que nós precisamos pedir ajuda. Amém? Se coloca de pé. Que o Senhor nessa noite, Ele venha abrir os nossos olhos para cada semente semeada, para cada sonho semeado, sabe? Para cada dificuldade que você orou nesse mês de janeiro e você não coloque os seus olhos em janeiro. O ano ele vai continuar passando, você vai continuar semeando, mas não esqueça daquilo que você já semeou. Mas não foque só naquilo que você semeou. O Senhor diz que nós somos semeadores. O semeador, ele nunca para de semear. E logo, se nós somos semeadores e nós nunca paramos de semear, nós também não podemos parar de colher. Porque se a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós semearmos nós vamos colher, então nós nunca vamos parar de colher também. Amém? Curva sua cabeça.